Boa noite a todas, boa noite a todos que acompanham a nossa página de Facebook, o nosso canal Psicologia Escolar e Educacional. Nós havíamos combinado de hoje falarmos sobre uma questão bastante sensível, que é a possibilidade de volta às aulas presenciais. Particularmente, tem se falado sobre isso no estado de São Paulo, no estado do Paraná, porque já temos aí decretos preparados para essa volta em setembro aproximadamente. Os municípios têm calendários diferentes, têm propostas de calendários diferentes, mas de maneira geral existe uma preocupação bastante grande com a possível volta a aulas presenciais em breve, antes mesmo da gente poder dizer que a pandemia cessou. Nós havíamos combinado de trazer aqui uma profissional para falar a respeito, que por motivos de força maior não pôde estar presente, mas a gente encontrou alguém aqui que igualmente à altura, que tem uma baita de uma formação, uma baita de uma experiência e vai poder falar disso com propriedade, que é essa a nossa proposta, não é? É claro que todo mundo que acompanha tem toda a abertura aí para comentar, não precisa se envergonhar, mas eu vou fazer uma pergunta boba. Não, toda pergunta é bem-vinda, todo comentário é bem-vindo, não é? O pessoal já está entrando aí, dando boa noite para a gente, boa noite para a Marina, boa noite para a Gláucia, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos todo mundo aí. Então não tem assim, não precisa ter esse receio de fazer um comentário ou de fazer uma pergunta. Quem está aqui do outro lado da tela está bem gabaritada para responder a vocês, para dar as orientações. E de quem eu estou falando? Estou falando da Samantha Brasil de Andrade. Ela é médica, pediatra e infectologista pela Faculdade de Medicina da USP. Infectologista, trabalha justamente aí com essa área de disseminação de doenças. Ela trabalhou no Instituto da Criança, da Faculdade de Medicina da USP, até 2015, e hoje reside em Seattle, nos Estados Unidos. Ela é médica voluntária e consultora do Médicos Sem Fronteiras, aquela instituição internacional que cuida da saúde de pessoas em regiões muito pobres, regiões de conflito, assim por diante. E ela é mãe da Sofia, de 18 anos, da Laila, de 12, e do Luca, de 7. Samantha, seja bem-vinda. Muito obrigada, Luiz, muito obrigada. Boa noite ao Brasil, boa tarde para mim que estou no fim do mundo. Soube que vocês estão nos dias de inverno aí, né? Eu estou vendo o verão, mas nós estamos exatamente com a mesma temperatura, então está valendo. Aqui, a gente, no interiorzão de São Paulo, nós estamos com um inverno seco, bastante seco, que também é um pouquinho preocupante nessa situação. E vamos direto falar dessa situação, tudo bem? Tranquilo, vamos lá. Aqui tem se falado muito a respeito da pandemia, mas numa ótica bastante peculiar. Fala-se que o número de contaminados por dia e o número de falecimentos devido ao coronavírus por dia, que esse número estabilizou, que esse número não cresce mais e aí, consequentemente, não haveria mais tanta necessidade de se preocupar com isso. Tem algum fundamento? Porque a gente está vendo bastante gente levar a vida normalmente. Comércio funcionando, bares funcionando, poucas coisas não estão funcionando. Uma delas é a escola, mas, de maneira geral, a vida nas ruas, vamos dizer assim, está rolando normalmente. Qual a sua opinião, sua visão sobre isso? Olha, eu tenho acompanhado a pandemia de longe, né? Eu moro no fim do mundo, eu moro em Seattle. Seattle é o Pacífico Norte, a costa oeste americana. A curva brasileira, ela é um tanto quanto peculiar, é uma das curvas mais diferentes que a gente tem no mundo. Ela fez um platô. Por que está acontecendo? É motivo ainda de muita discussão entre os especialistas. Por que subiu de uma vez e agora estabilizou num platô alto? Acho que ninguém consegue responder isso ainda com segurança, como tudo que está acontecendo nessa pandemia. Mas nós estamos falando de 1.000 mortes por dia.
Então, vamos pôr a coisa em perspectiva. Está caindo um avião por dia, né? Não sei se dá para falar que está tudo bem, né? Quando é um negócio assim imenso, o número de pessoas que está morrendo todo dia. É óbvio que o Brasil é um país muito grande, a gente está falando de regiões diferentes, mas nós estamos falando de um número muito alto de óbito por dia. Sinceramente, não dá para normalizar isso e achar que não tem nada acontecendo. Eu já não achava muito antes, quando a gente não tinha tudo isso de óbitos todo dia. Então, a gente achar que não está acontecendo nada, ou que, tudo bem, é assim mesmo, vai passar, mas eu acho que essa coisa da gente trazer isso a um novo normal, mas que normal é esse que está morrendo tudo isso de gente? Eu acho que está muito longe da gente não se preocupar com o que está acontecendo no nosso país generalizadamente. E especificamente em algumas regiões, eu acho que a coisa tinha que ser muito mais olhada, porque há áreas em que já há uma melhora, sim, mas há áreas em que os hospitais estão sem vaga. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Bastante preocupante mesmo, né? É uma situação que a gente acompanha dia após dia, inclusive a gente não tem muita segurança sobre os números, né? Porque a gente não sabe da subnotificação, qual o nível de subnotificação, e é uma preocupação que a gente tem constante com isso, né? Não, com certeza há a subnotificação, até porque a gente não investiu em teste em massa, né? A gente não tem isso. Eu tenho acesso. Aí é o único lugar que eu tenho acesso aos números como médica, porque aqui eu não tenho esse acesso, né? Eu não sou considerada médica nos Estados Unidos, então eu tenho acesso que todo leigo tem, que é o equivalente ao Ministério da Saúde, ao CDC, né? O Centro de Controle de Doenças, mas aí eu tenho acesso como médica. Não está disponibilizado nem para as equipes médicas em testes. A gente não sabe nas diferentes regiões como é que isso está acontecendo, porque, na verdade, a gente não tem testes específicos, né? Na maioria dos lugares. Alguns lugares, sim. São Paulo, cidade de São Paulo, por exemplo, foi bastante testada. Mas muitos lugares, o Brasil é enorme, né? Então, assim, lugares longínquos, você não tem a menor ideia de quantas pessoas tenha. A gente fica, então, com essa dificuldade de saber a dimensão mesmo de tudo que está acontecendo, né? Em meio a isso, a gente tem essa discussão, então, que é o tema principal que nos traz para essa conversa, né? Que é a possibilidade de volta às aulas presenciais. Para o pessoal que está um pouquinho por fora, não é? A gente tem desde março, aproximadamente a segunda quinzena de março, as aulas em formato à distância, tanto do ensino público quanto do ensino privado, o ensino superior em parte também, em parte simplesmente parou o ano letivo, né? E agora fala-se então da possibilidade de volta às aulas presenciais. Tem gente que fala em rodízio, cada dia da semana ir 1/3 dos alunos das escolas, e aí fazendo esse revezamento. Tem gente que fala em ensino híbrido, parte à distância, parte presencial. Colocam muitas possibilidades, não é? Com caixotes de vidro nas carteiras, para uma tentativa de isolamento. Então a pergunta é, e aí, dá para voltar às aulas? É possível? Não é? Vou deixar com você. Então, isso é uma coisa muito complexa, né? E é muito diversa também. É muito difícil de falar sobre isso de uma maneira geral, porque cada estado, cada cidade, e às vezes dentro da cidade, cada bairro tem uma realidade diferente. Então, falar sobre isso de uma maneira geral, isso é muito complexo. Dá para voltar?
em alguns lugares talvez dê. Como é que vai ser feito isso? É que é uma questão a ser discutido. Mas não tem jeito de fazer isso sem o envolvimento gigantesco da comunidade daquela escola, da comunidade daquele bairro, da comunidade daquela cidade, das equipes de educação, das equipes de saúde. É um negócio muito amplo e muito complexo. Se nós vamos falar aqui que a gente vai botar as crianças de 3, 4, 5 anos na sala de aula e pedir para que eles guardem o distanciamento social e usem máscara, ou que eles lavem a mão, vamos combinar? A gente sabe como mãe, como pediatra, que isso é completamente irreal, né? É muito difícil discutir esse tipo de coisa, muito difícil implementar certas coisas para criança muito pequena. Por outro lado, eu entendo que a escola é um lugar de acolhimento, a escola é um lugar muito importante para estar, principalmente para as crianças, principalmente no nosso país. Muitos lugares para muitas famílias. A escola é o único lugar realmente seguro para as crianças, né? E não estar na escola nesse momento pode ser um problema também. Então, eu entendo essa dificuldade, entendo como pediatra, entendo como médica, e entendo como mãe essa dificuldade e essa disposição de tornar as coisas mais próximas o possível do normal, num momento que não é normal, né? Dá para voltar? Depende do lugar, depende da condição, depende da cidade, depende do bairro. Muito difícil discutir isso generalizadamente. Mas, sinceramente, olhando o Brasil no seu geral, como um todo, eu acho muito difícil que com esse número alto de morte, sem acesso a teste, a gente consiga colocar as crianças de uma maneira segura para elas e para a comunidade dentro da sala de aula agora. Essa questão da segurança efetiva é a nossa maior preocupação, né? Porque simplesmente afirmar que dá para ser seguro, tem gente afirmando, inclusive agentes do Estado, governantes, afirmando que dá para ser seguro, que vai ter álcool em gel, que vai ter a cabininha de vidro, que vai ter máscara disponível. Eu trabalho bastante com escolas estaduais, né? E pelo menos no estado de São Paulo e do Paraná, a gente está falando de escolas que no dia a dia não tem desinfetante disponível. Eu não sei se vão mesmo providenciar todos esses produtos, né? É que não é nem só uma questão de só os produtos, tem que ter... a gente está falando, de novo, de uma coisa extremamente diversa, né? Assim, de uma coisa em que o Brasil tem um abismo desigual gigantesco, né? Para a educação e para a saúde. Então, uma coisa eu dizer, eu falar da volta às aulas na classe média alta e alta, e que tem uma escola que talvez tenha alguma condição de fornecer estas coisas. E outra coisa é eu falar dos meus pacientinhos, por exemplo, lá da favela, que atendem da escola que não tinha nem sabonete para lavar a mão. E a gente sabe que isso é real. Então, assim, você falar do estado de um jeito geral, ou da cidade de um jeito geral, é muito difícil, né? Esse abismo, ele é muito gigantesco. Eu imagino que até durante a quarentena isso tenha piorado, porque eu imagino que as crianças mal tenham acesso à internet, por exemplo, para fazer o ensino à distância. Ensino à distância é possível? É possível, mas assim, para quem é possível? A mesma coisa é a volta às aulas.
Para quem é possível a volta às aulas? E eu acho que mesmo as escolas que tenham muita condição de prover todas essas normas e cumprir todas essas normas, a minha pergunta é: em que condições crianças de 5 anos, 4 anos, né, 6 anos, o pessoal da pré-escola, em que condições essas crianças... tem uma coisa que é inegociável, né? Essas crianças pequenas, a pré-escola, o primeiro ano, eles têm que ter um ambiente lúdico, eles têm que ter... eles aprendem brincando, eles aprendem interagindo. A primeira coisa que nós vamos tirar é isso. Qual é a segurança emocional disso? Porque a física, gente, ela não existe. Vamos ser bem... eu posso ensiná-los a lavar a mão, eu posso ensiná-los... Eu posso pôr o vidro na frente deles. Criança pequena é criança pequena, né? Eles interagem, eles trocam a máscara, né? Eu não sei se tem como, sinceramente, eu não sei se tem como fazer isso de uma maneira que não cause nenhum problema além para eles, ou que transforme isso num negócio rígido, sem ser lúdico, e que acabe pior do que não estar lá, né? Eu acho isso muito complicado. Por outro lado, é bem verdade que as crianças pequenas, principalmente as crianças de 1 a 10 anos, e óbvio que isso também é uma gama muito grande de coisas, elas adoecem menos. Elas não são imunes ao vírus de jeito nenhum, mas o risco delas é menor do que nos adultos. Pelos estudos novos, é pelo menos 20 vezes menor de ficar doente do que os adultos têm, né? Então, talvez a gente esteja submetendo crianças a um estresse grande de não ter interação, sendo que elas não têm doença grave, né? Não vão ficar doentes gravemente. É difícil esse balanço, Luiz, eu acho muito difícil esse balanço. Mas, nesse momento, eu não sei, sinceramente, se a gente pode expor uma sociedade inteira, porque não tem como separar um segmento da sociedade, concorda? Assim como a gente não consegue, vamos separar os idosos. Não tem como fazer isso, né? Vamos voltar as crianças para a escola, ok. Elas têm interações, porque é impossível impedir isso. Muitas delas moram com os avós, ou ficam com os avós à tarde. E aí? Né? Como é que nós vamos fazer isso? Eu acho muito complexo discutir isso nesse momento. Se você me perguntar se tem jeito, tem jeito. É o melhor jeito? Essa que é a pergunta. Né? Qual é o melhor jeito? Qual é o melhor jeito da gente chegar num equilíbrio disso? É difícil essa resposta. Quando você fala das crianças serem menos atingidas, não é? Elas têm menos possibilidades de ficarem doentes, de contrair, menos possibilidades de transmitir. Como que é isso? Explica então, isso pra gente. É um vírus novo, né? Assim, a gente tem 7 meses de uma doença no mundo. Tudo isso é muito novo. Está acontecendo muito rápido. A gente tem 1 milhão de trabalhos, nunca em nenhuma doença. Eu estive em várias epidemias. Eu trabalhei em algumas epidemias. Eu atendi a AIDS no auge da epidemia na infância, que foi 96, 94, 98, né, no auge da epidemia da infância. Eu peguei o influenza em 2009, fazendo aquele estrago em São Paulo. Eu peguei a epidemia do Zika vírus. A gente viveu epidemias, né? Mas essa é muito nova. Nós temos 7 meses de um vírus no mundo. Na verdade, sim, o coronavírus, ele não é um vírus extremamente novo para as crianças. As crianças têm muito coronavírus. Ele é a causa de um resfriado comum em criança. Qual que é a diferença do SARS-CoV-19? Ele é um coronavírus que sofreu uma mutação. O que a gente tem visto pela experiência de 7 meses no mundo é que poucas crianças ficam gravemente doentes.
Os números especificamente do Brasil é que de 1 a 5 anos até o fim de maio, que estavam computados, a gente teve 7.100 internações, mais ou menos, por conta de Covid-19 em crianças de 1 a 5 anos. E de 5 a 10 anos, nós tivemos aproximadamente 6.900 crianças internadas, sem muito dado, se essas crianças eram previamente rígidas, se essas crianças tinham alguma patologia anterior. O fato é que, pelo número de infectados, essas crianças, são poucas crianças gravemente doentes, né? Então, teoricamente, elas não fazem um quadro muito grave, é diferente das crianças pequenininhas de 0 a 1 ano, né, que podem fazer um quadro mais grave, mas também não tem muita descrição de quadros gravíssimos por Covid-19 nessa faixa etária no mundo inteiro, não é nem só no Brasil. Por quê? Está todo mundo estudando isso, né? Provavelmente porque o mecanismo viral faz com que ele atinge de um jeito o sistema imunológico, que as crianças não têm esse sistema imunológico tão desenvolvido e não conseguem desenvolver a fase grave da doença, que na verdade é uma tempestade química produzida pelo sistema imunológico. Pode ser isso, mas a gente não sabe se é isso, assim. Muito se está estudando a respeito, mas nós temos 7 meses de uma doença no mundo, né? Entre o começo da epidemia da AIDS e a gente chegar a algum remédio, foram 10 anos, nós estamos falando de 7 meses, é difícil de saber. Se elas transmitem, sim, as crianças transmitem vírus para... como qualquer vírus, né? Assim, quem tem filho sabe que a gente pega vírus deles, é normal. Sim, as crianças transmitem, mas pode ser que por conta deles ficarem menos doentes e a replicação viral ser menor na mucosa deles, eles passem menos vírus, ou seja, a quantidade de vírus é menor. Mas a gente não sabe isso com certeza. Não tem como saber ainda, porque é muito pouco tempo. Então vem um e fala, as crianças passam, as crianças transmitem. Aí vem outro e fala, não, as crianças não transmitem. Alguma transmissão tem. Quanto? Está sendo estudado, né? Mas entre crianças, sim, tem transmissão. E entre criança e adulto, tem transmissão. Não tem como... Eles são paucitransmissores, quer dizer, eles podem transmitir menos do que um adulto infectado, mas não dá para medir isso ainda, né? É interessante você abordar isso, porque uma das questões em pauta aqui no Brasil, e até onde eu acompanho nos Estados Unidos também, é toda uma distorção que se tem feito dos discursos científicos em prol de algumas visões, né? Você disse com todas as letras que há transmissão, mas não se tem ainda dados, estudos sobre a quantidade, digamos assim, dessa transmissão, né? Como se é mais, se é muito mais, se é muito menos, né? Você não sabe em que medida, mas existe essa transmissão, né? E eu estou pensando aqui que, dependendo do viés que interessa ao observador, pode dizer assim, lá, transmite menos, como se fosse menos problemático isso, né? Como se não houvesse um problema em transmitir de alguma forma, né? Na verdade, isso é muito complexo, porque, teoricamente, é um vírus que atinge muito as pessoas idosas. Isso está em todos os trabalhos científicos, inclusive coisas que vieram da China, que vieram da Itália, da Espanha, que passaram pelo pico pandêmico antes da gente, né? Se a gente olhar para esses países que viveram coisas antes da gente, mesmo dos Estados Unidos e do Brasil, que aconteceu depois, né? Se a gente olhar para esses países, você vai ver um número baixo de crianças infectadas. Mesmo na China, também eles perceberam que os pacientes entre 20 e 40 anos não eram tão afetados, mas áreas que foram muito afetadas, como o norte da Itália, parte da Espanha, tiveram pacientes graves entre 20 e 40 anos, que teoricamente não são grupo de risco, ou não tinham nenhuma doença prévia.
As equipes médicas da Itália sucumbiram ao vírus, as equipes chinesas de Wuhan sucumbiram ao vírus, gente jovem morreu. Então, uma das discussões atuais nos papers de medicina é a quantidade de vezes que você se expõe pode determinar a gravidade da sua doença. E isso tem sido alguma coisa assim, é muito novo, tem pouca coisa ainda, mas faz muito sentido no sentido de que quando eu tenho uma carga viral muito grande circulando, ou seja, eu tenho muita gente doente com doença não grave, né, mas sintomático, eu vou na esquina, eu encontro um cara que tosse na minha cara, eu vou ali na padaria, eu encontro outro que tossiu na mão e me deu a mão. O número de vezes que eu me deparo com esse vírus pode determinar o número, a gravidade que você vai manifestar a doença. Por isso, muitos médicos chineses jovens morreram. Por isso, muitos médicos jovens, sem doença nenhuma, italianos, ficaram graves. É por preocupação com as equipes de saúde que estão o tempo inteiro em contato com gente doente. A carga que você recebe é muito grande. Isso pode, por exemplo, acontecer com as crianças, né? Então, o que as pessoas viram em Nova York foi específico de Nova York, tem pouco relato disso em outros lugares, e a gente está vendo acontecer no Brasil também. As crianças estão desenvolvendo um negócio chamado síndrome inflamatória multifatorial, que é algo pós-infecção do Covid. Então, elas têm um quadro respiratório viral banal, mas depois apresentam um quadro muito parecido com o que a gente tinha conhecido como doença de Kawasaki, que é uma síndrome inflamatória multissistêmica e que pode ser grave, potencialmente grave em criança. Isso está se explicando pela quantidade de vírus que as crianças recebem, a quantidade de vezes que elas interagem com gente que tem o vírus. E a essa altura do campeonato, é difícil da gente falar. Tem um estudo da Nature que mostra que as crianças na escola têm pelo menos 70, uma criança tem pelo menos 70 interações diferentes durante um período escolar. É plausível, né? Se a gente manda essas crianças para a escola num momento de uma endemia muito grande, onde a gente tem uma quantidade de gente doente muito grande, a chance dela se expor é muito grande, de trazer para casa também é muito grande. É ela que vai passar para o avô, para a avó? Não é, mas é ela também que vai passar para o avô e para a avó. Fica complicado de se discutir isso, né? Nesse nível. Então, nos lugares em que a gente tem ainda uma carga viral muito alta, muita gente doente, muita gente morrendo, não está na hora da gente causar mais interação que possa trocar vírus, né? Eu acho que é esse o ponto. Se ela passa muito ou se ela passa pouco, não interessa. Tem um vírus circulando, né? Tem transmissão entre pessoas. Então, quanto menos pessoas eu tiver contato numa área em que está tendo muita transmissão, muita doença, é melhor. Quanto menos pessoas eu tiver contato, melhor. Sem dúvida. Penso também dessa forma. Gostaria de mandar aqui boa noite para a Roberta Estopa, do Coletivo Em Frente, que mandou uma mensagem para a gente que já foi exibida aqui na tela. Vou colocar agora a mensagem da Marina. Aliás, a Marina é minha aluna, estagiária de psicologia escolar, ou seja, tem interesse direto nisso aí também por causa do filho dela, né? Vou exibir aqui, então, a mensagem dela. Ela diz aqui pra gente, o ano letivo recupera-se, vidas não. Vale a pena refletir sobre o que realmente é importante no momento, pois no Brasil vivemos um desgoverno, sem políticas nacionais de enfrentamento à pandemia, e onde os dados mostram que a Covid-19 está bem distante de ser controlada. É isso mesmo? É isso, eu acho que é isso mesmo. Até porque, gente, eu vivi uma realidade dentro do Hospital das Clínicas, quando fala o ano letivo se recupera, vidas não.
é verdade, né? Assim, eu acho que tem muitos outros jeitos de aprender coisas, né? Os pequenininhos vão passar por isso, eu acho que eles têm que passar por isso de uma maneira segura. Os pequenininhos vão passar e isso vai passar para eles, né? Os mais velhos que conseguirem entender e assimilar tudo isso, tem a oportunidade de aprender isso de um outro, aprender coisas de um outro jeito, né? É uma super hora das famílias discutirem solidariedade, coletivismo, é hora de se discutir ciência em casa, né? O que está acontecendo? Vamos quem sabe não é um tempo da gente voltar com leituras que a gente esqueceu, que a gente se apagou. Então, assim, só escola, como instituição, tem outros jeitos de fazer isso, né? E não necessariamente você não vai aprender com isso. Eu vivi com pacientes que passavam meses, às vezes anos, internados, porque tinham doença crônica. Tinha uma escola que funcionava dentro do hospital. Óbvio que não era igual. Nem podia ser. Tinha criança com câncer presa dentro do quarto porque estava em isolamento protetor. Tinha criança que tinha feito transplante. Tem outros jeitos de fazer isso. Assim, é difícil porque nós não estamos falando de 5, 6 crianças que estão no transplante. Nós estamos falando de uma população inteira. Mas está na hora da gente pôr a criatividade para funcionar. E eu entendo como mãe, que é muito difícil. Mas que não dá para pagar com a vida e com a vida de ninguém, né? Nem das crianças, nem dos mais velhos por causa disso. Com toda certeza, com toda certeza. Aproveitar falando disso, então, explica para a gente um pouco, então, a importância do distanciamento social. É diferente de quarentena, é diferente de lockdown. Às vezes a gente fica um pouquinho confuso com esses termos, né? Você pode falar um pouquinho disso para a gente, por favor? Foi tudo misturado, né? Isso aconteceu tudo junto, mas teoricamente o distanciamento social é uma série de medidas sanitárias que a gente tem que tomar para diminuir a transmissão viral desse vírus específico, do Covid-19, mas de todos os outros, né? Era algo que a gente... algumas dessas medidas sanitárias era algo que a gente já deveria saber fazer. Tipo, eu cheguei em casa da rua, antes de pegar em qualquer coisa, precisa lavar a mão, né? Antes de almoçar ou jantar, precisa lavar a mão. Aquelas coisas que, né, que já deveriam ser aprendidas de um outro momento da vida, que não precisavam dessa crise toda para a gente aprender a fazer. Mas que bom que a gente tem esse momento para aprender a fazer. Isso faz parte de educação em saúde, né, de muito tempo. O distanciamento social também funciona, né, ou é instalado quando você precisa que perdigotos ou gotículas de saliva e não vá para outra pessoa quando você está doente. Isso se aplica para qualquer coisa. Por exemplo, eu estou com uma gripe comum. Eu nunca deveria sair doente ou com febre e ir para a escola, por exemplo, né, ou ir para a faculdade. Isso são medidas que outros países já tomam há bastante tempo. Eu achava super estranho quando eu via os chineses. A gente tem uma comunidade gigantesca de chineses aqui na nossa área, e há 2, 3 anos atrás, às vezes eu os via de máscara. Eles já tinham vivido outras epidemias antes, né? Então, quando um deles está com febre, por exemplo, ou está com qualquer sintoma respiratório, eles usam máscara, né? Você fica longe da outra pessoa numa distância tal que a sua saliva não vai atingi-la, um jeito de você proteger a outra pessoa, né? Então, isso é distanciamento social. Nesse ponto, o comércio pode ficar aberto? Pode. O shopping pode ficar aberto? Pode.
A vida pode ser normal? Pode, desde que medidas estejam sendo tomadas para eu proteger o meu semelhante de um agente potencialmente infeccioso. Quando isso precisa ser instalado? Quando as coisas estão controladas a um ponto que eu consiga fazer isso, né? Há esse momento? Há esse momento. Quando eu não tenho mais tanta gente doente, eu não tenho uma carga viral tão grande circulando. Então, se eu usar máscara, se eu lavar a minha mão com frequência, se eu usar o álcool gel quando eu saio do transporte público, se eu mantiver a distância das pessoas, a gente adora abraçar e beijar, né? Isso é muito brasileiro, mas se eu conseguir manter essa distância num período em que a infecção está controlada, é um jeito de eu não voltar a piorá-la. Lockdown é uma coisa totalmente diferente. Lockdown, em inglês, significa fechou tudo, parou tudo, acabou. Foi o que aconteceu aqui dia 10 de março. Lockdown. Ninguém na rua, né? Nada funcionando, nada. Só os serviços extremamente essenciais. Isso é lockdown. Você não pode sair. Você só pode sair para ir na farmácia, para ir no supermercado, e assim mesmo, um por vez, e no médico. Só funcionou o que era extremamente necessário. Isso é uma medida extrema, é super difícil de fazer, tanto que na China, eu acho que eles conseguiram fazer numa cidade inteira, porque eles têm um regime totalmente diferente, né? Eles também deram um lockdown em Wuhan. É ninguém na rua, é um momento extremo, é um momento de muita doença, muita gente doente, sem vaga no hospital, e a ideia disso é manter as pessoas em casa para diminuir totalmente a transmissão de pessoa para pessoa. É um vírus, gente, a gente não consegue segurar vírus, né? Só a vacina vai fazer isso. Mas o lockdown, ele diminui grotescamente isso, né? Porque ele diminui a interação de pessoas. E a quarentena, ela é usada para aquelas pessoas sabidamente doentes. Então, passado o lockdown, você tem que identificar, o distanciamento social tem que permanecer, né? Então, passado o lockdown, o distanciamento, ele precisa acontecer. E nesse exato momento, você passa para... você tem que diagnosticar as pessoas doentes e pôr estas pessoas doentes em quarentena, que chama quarentena, mas 15 dias, 20 dias é suficiente. Ainda sobre essa questão de distanciamento, quarentena, lockdown, eu gostaria de expor a realidade da nossa cidade Ourinhos, né? Uma cidade de 110 mil habitantes aproximadamente. Ela fica exatamente na fronteira do estado de São Paulo com o Paraná, uma região de muito fluxo ali, né? Vizinha da cidade de Jacarezinho, no Paraná. E aí, assim, atualizados até ontem, o boletim ainda não saiu de hoje, né? Eu estou procurando aqui, o de hoje não saiu ainda. Então, até ontem, 1.083 casos confirmados, né? UTI 80% ocupada e 12 falecimentos até agora. E é uma cidade que não só está com o comércio aberto, e aí eu incluo bares e restaurantes, mas o prefeito decretou que a partir de ontem, se eu não me engano, o horário de comércio se ampliasse por causa do Dia dos Pais que está se aproximando. O que você acha disso? Qual a sua posição enquanto profissional, pesquisador? Então, Luiz, isso é assustador para mim, né? 80% é que assim, isso depende de um monte de coisa, né? É complicado. Um lockdown é uma coisa muito difícil de fazer. Eu vi acontecer aqui, São Paulo também teve um momento em que a cidade virou uma cidade fantasma, né? Eu estava acompanhando de perto, a minha família é de lá, enfim. Os meus pais moram numa cidade muito parecida com Ourinhos, Araraquara, e assim, São Paulo teve um lockdown violento, fechou por 14, 15 dias, a cidade realmente parou.
Aqui foi um negócio que eu nunca tinha visto antes, assim, a gente realmente parecia estar numa cidade fantasma. Quando você tem 80% da rede hospitalar ocupada, isso é algo para deixar todo mundo muito preocupado, concorda? Porque você não morre só de Covid, as outras doenças não tiraram férias, né? Ninguém vai, infelizmente, ninguém vai falar, pessoal, não posso sofrer um acidente e cair de moto, cair e bater o carro porque tem Covid. Uma pessoa pode falar, não vou ter um infarto agora porque tem Covid. Então, essas coisas têm que ser levadas em conta. Quando a gente tem uma pandemia, a gente não está tratando só aquela doença, o resto das coisas continuam acontecendo. Se a gente tem a rede hospitalar toda tomada, como é que vai ser? Né? Então, existem indicadores que cada cidade vai ter para tomar suas decisões. Né? Eu acho que um dos indicadores do Centro de Controle de Doenças americanos, mas aí eu estou falando do CDC. A gente usa muito isso no Brasil. Mas, assim, eu não estou vendo no Ministério da Saúde nenhuma diretriz, por isso que eu estou usando o CDC. Né? 70% da rede hospitalar ocupada precisa levantar as orelhas. Com uma doença só, precisa levantar as orelhas, né? Não, principalmente quando é uma doença que faz infecção, que é causada por transmissão pessoa a pessoa. Tem que ter medidas de distanciamento. O comércio, eu não vejo isso de uma maneira tão horrenda, desde que as pessoas consigam se comportar no comércio, entendeu? Tudo bem, está aberto? Eu entendi que nós estamos numa situação muito complicada, né? As pessoas precisam trabalhar, e, enfim. A gente também tem uma situação econômica que não é favorável. Aqui também. Vai haver quebradeira, vai ser difícil. Mas vamos combinar? A gente precisa bater perna no shopping, tem um grande motivo para isso acontecer, né? Assim, uma coisa é eu precisar, sei lá, o meu celular quebrou, eu estou trabalhando de casa, eu preciso ir lá para resolver o problema do celular. Ok, você vai lá de máscara, entra, faz o que você precisa fazer, lava a mão antes de ir, passa álcool gel lá, lava a mão na hora que voltar. Mas, assim, não é passeio, né? Não dá para levar a molecada para o shopping. Não precisa dessas coisas. É óbvio que cada cidade vai tomar as medidas que precisam ser tomadas na cidade, né? Você precisa ir lá bater perna para comprar presente para o seu pai, não dá para fazer um desenho bonito para ele, eu ia adorar receber, entendeu? É umas coisas assim que eu acho que a gente precisa se conscientizar também, que não está só na mão das pessoas que estão governando, está na nossa mão também, né? Está na hora de eu discutir se eu vou usar máscara ou não, se funciona ou não. Gente, não está na hora de discutir isso. Bota a máscara e boa. Entendeu? Depois os trabalhos vão mostrar o que é para fazer. Nesse exato momento, máscara, distanciamento social, funciona. Né? Tem que funcionar, diminuir a transmissibilidade. Então, tem umas coisas que cada cidade vai tomar a medida necessária para a sua localidade. Esse não é um problema gigantesco. Né? O problema é como nós vamos se comportar frente ao que está se mostrando. Por exemplo, uma coisa muito específica, eu tenho família em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é um dos maiores centros médicos do interior. Né? Tem a faculdade de medicina lá. 100% da capacidade do hospital, da UTI, está lotado. É uma USP, é gigantesco. Está na hora de bater perna na rua para comprar o presente do Dia dos Pais? Acho que não, né? Acho que não. Na verdade, especificamente, esses lugares que estão com 100% da ocupação tinham que estar em lockdown, né? Porque é uma avalanche o que acontece. Então, assim, se nós estamos falando aí em quase 100 mil mortes, não sei se está dando para ir bater perna na rua, né? De fato, né? Existe sim o compromisso
das pessoas e não se expor a risco desnecessário para ela e para as pessoas com as quais ela convive, né, sem sombra de dúvida. Me preocupa um pouco que é muito nítido que prefeitos e governadores, eles estão adotando um discurso de responsabilizar os indivíduos pela tragédia que está acontecendo no Brasil. Eu acho isso preocupante, porque fica a impressão, então, que basta eu tomar os cuidados individuais para que o vírus não se propague, para que a tragédia diminua. É esquisito falar uma tragédia diminuir, porque não existe tragédia menor ou maior, né? Mas coloca-se muito na conta somente das atitudes individuais, né? Porque, por exemplo, logo que começou a movimentação em torno da pandemia no Brasil, no mês de março, então a gente teve 2 ou 3 semanas com o comércio fechado de fato, em muitas cidades. As cidades que eu conheço da região teve um fechamento de fato do comércio e rapidamente começaram as reclamações de que o comércio ia quebrar, de que ia ter muito desemprego. E eu lembro que, assim, falava-se muito pouco de propostas concretas e fala-se muito pouco de propostas concretas, né? Como, por exemplo, por que vocês não trabalham de portas fechadas com as entregas, com os deliveries, né? Que você diminui bastante o contato de chegar a gente na loja, receber gente na loja, não é? Trabalha com o telefone, não é? É tão comum no interior a loja de roupa fazer isso. Você ligava na loja de roupa, me manda 3 calças jeans para eu experimentar, umas coisas assim, né? Não houve essas ações, né? Nem ações também, ações mais efetivas para garantir a renda de quem trabalha, para garantir a manutenção financeira do pequeno comércio, não é? E aí, então, houve uma pressão gigantesca, em pleno ano de eleições municipais aqui no Brasil, uma pressão gigantesca pela reabertura do comércio, assim, de qualquer jeito, né? E aí, é claro, assim, como a gente tem um comportamento de consumo muito forte mesmo, é cultural isso de pelo menos um século da nossa história, né? Esse comportamento de consumo muito forte, é muito difícil falar para as pessoas não saiam, com tudo aberto, com tudo funcionando. Quem conhece pessoas que têm que trabalhar no comércio, que são comerciantes, sabem disso, que quando houve a reabertura, mesmo com campanha, olha, gente, só vá se for necessário, a pessoa vai olhar vitrine, a pessoa vai lá assim, né? O senhor deseja alguma coisa? Não, eu vim ver. No meio dessa situação. E aí a criança quer tomar um sorvete no comércio, né? Enfim, a pessoa vai tomar uma latinha de cerveja na calçada do comércio, consequentemente vai baixar a máscara, esse tipo de coisa, né? Na verdade, a gente virou, e isso é uma opinião minha, uma opinião não nem de médico, mas assim, a gente virou uma nau sem direção, né? A bem da verdade é que a gente não tem diretriz. Nem nós, médicos, temos direito a diretriz em outras pandemias das quais eu trabalhei. Por exemplo, a que ficou mais próxima de mim, que foi a do influenza, porque é um vírus de uma certa forma parecido, um vírus respiratório que atingia principalmente as gestantes e os bebês na época, deixou a gente louco, né? E em algumas semanas, a gente já tinha diretriz certinho, do tipo, nós vamos fazer isso, fica isolado desse jeito, quem vai atender assim, os hospitais satélites são esses, e a gente virou, e a gente tinha uma diretriz para seguir. Então, mesmo quem não era especialista, os pediatras que não eram especialistas, tinham um fluxograma e tinham um modo de se comportar. E coisas, acho que as pessoas não lembram, né? Até porque não foi tão grande, não foi tão gigante como esta. Mas, por exemplo, as gestantes, as academias, a gestante não vai para academia, não vai ter hidroginástica, não vai, né? Não vai. As gestantes vão ficar em casa. Como que vai fazer o atendimento das gestantes? Vai fazer. Então, a gente tinha um fluxograma. De repente, a gente não tem nada disso num negócio gigantesco, nem para as equipes de saúde, onde vai colher o exame? Né, nos hospitais de campanha, mas é um negócio que
responde para mim. Se você tiver sintoma, onde você vai agora? Você sabe? Tá vendo? A população, a essa altura do campeonato, um negócio que aconteceu em março, tinha que saber o que é para fazer. Né? Então, quando eu falo que tem hora que a gente tem que chamar para a gente a responsabilidade, não exime de jeito nenhum as equipes que estão controlando em diversos níveis, em diversas esferas, federal, estadual, na cidade, até nos bairros, de uma certa forma, a responsabilidade de tomar decisões que têm que ser tomadas. Né? Isso não exime ninguém disso. E do jeito que está sendo feito no Brasil, e aqui também está uma discussão gigantesca sobre isso, nem a responsabilidade individual nós estamos chamando, né? Então, é assim, aqui nos Estados Unidos, começou uma conversa assim, eu sou livre para não usar a máscara. Não há liberdade quando tem 150 mil mortes, entendeu? Você tem que pensar coletivamente. Ah, mas fulano, não aconteceu nada com fulano. Ó, fulano faz isso e não acontece nada com fulano. Ok. Nós não estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de uma sociedade. Então, tem coisa que deveria ser feita, deveria ter sido controlada, mas eu, como indivíduo, não posso controlar. Né? Eu posso controlar algumas coisas, como indivíduo. Uma delas eu tenho necessariamente que bater perna no comércio, porque, assim, eu tenho que levar o meu filho no supermercado comigo. Uma coisa, óbvio que vai haver coisas individuais, né? Óbvio que tem coisas individuais que vão acontecer e você não teve jeito, enfim. Eu estou falando coletivamente. A gente, nós, no Brasil, e infelizmente não foi só no Brasil, não temos visão coletiva das coisas. A gente não sabe tratar o coletivo. E, de repente, a gente ficou preso, inclusive nós mesmos, eu mesma, no meu imediatismo. Eu quero agora, então eu vou fazer. Tipo, é Dia dos Pais, é amanhã, é domingo, eu preciso ir comprar o presente. Então, em todas as esferas, desde o federal até o individual, se eu não tiver a noção do coletivo, eu não vou conseguir controlar isso. Assim, não tem outro jeito. Então, isso é muito mais uma opinião pessoal minha e um aprendizado com tudo isso para minha vida pessoal, porque foi a primeira vez que eu vivi isso como leiga. Eu estou de mão amarrada, morando no fim do mundo, onde eu não posso ser médica. Né? Eu vi pela janela da internet a coisa acontecer, tanto no Brasil com os meus melhores amigos na linha de frente, né, tratando paciente sem nenhuma diretriz, fazendo cada um o que quer fazer, ou o que dá para fazer, ou o que pode fazer. Como eu vi aqui, olhando a vizinhança, que é leiga, tentar se organizar, né, para fazer funcionar. Não é fácil, né? Acho que não é fácil para ninguém. E coletividade talvez seja a palavra para a gente conseguir controlar essa confusão que a gente se meteu, ou que aconteceu. E realmente não foi o melhor momento do Brasil nem dos Estados Unidos, para esse tipo de coisa acontecer, né? Mas aconteceu assim. A gente tem que... nós vamos ter que lidar com os fatos que a gente tem. Eu acho, de verdade, que muitas cidades, nesse momento, tinham que estar em lockdown. Uma cidade que tem 100% dos leitos de UTI ocupados, sendo que o CTI aumentou 5 vezes, não é que tem 100% dos leitos já existentes, né? Eles abriram o 5º CTI e ele está ocupado, passou da hora de lockdown. Não era nem para ter acontecido. Mas não está, né? Por milhões de motivos não está. Aqui a gente está vivendo uma coisa muito parecida. Eu moro num lugar que tem 9 meses de inverno, é frio. Por isso que eu brinquei que eu estou com a mesma temperatura de vocês. É verdade, o verão aqui
É seco como o inverno do Brasil e nós estamos com uma temperatura média de 20 a 22 graus. É o auge do verão. Tá todo mundo, deveria estar todo mundo na praia. As praias estão fechadas. As praias estão fechadas. Então, é complicado. E mesmo se não, acho que para muita gente, mesmo se não tivesse fechado, não tem clima para ir na praia. Tem 150 mil mortes aqui. É só a gente pensar no que está acontecendo na nossa volta. Agora, que faltou apoio, que faltou política pública, que faltou diretriz, isso não dá nem para negar, né? Faltou tudo isso. Faltou e sobrou desinformação. Valeu uma pós-verdade. Cada um fez do jeito que quis, cada um falou do jeito que quis. A gente nem tem hora que a gente nem sabe o que é verdade, né? O que realmente está acontecendo. E isso é uma tragédia. Eu acho que isso é uma tragédia tão grande quanto o vírus. Porque as lideranças políticas, lideranças religiosas e, infelizmente, até mesmo profissionais de saúde, a gente viu espalhando desinformação, né? A gente viu espalhando desinformação. E temos situações semelhantes. Para quem está chegando agora na nossa live, a Samantha é médica, infectologista e pediatra, e ela está falando de Seattle, nos Estados Unidos. Por isso que ela falou do clima de lá, não é? Ela está falando diretamente dos Estados Unidos. É brasileira, mas está morando lá, está falando de lá. Eu gostaria de ler o comentário da Camila, que é de Ourinhos, é assistente social e também é do coletivo Em Frente, que tem a ver com o que a gente está falando aqui, ó. E fala de como as políticas, o poder público está lidando com isso. Em Ourinhos está passando um carro de som nas periferias, anunciando a obrigatoriedade do uso de máscaras e sobre a multa que será aplicada a quem for encontrada sem a máscara. Aí está a responsabilização da população pelo poder público sem dar o devido respaldo. Até onde eu sei, não há disponibilidade de máscaras gratuitamente, né? Se tem o carro passando na periferia, deveria distribuir, é o mínimo, fazer essa distribuição. Por falar em poder público e em distribuir coisas, não é? Nós aqui no Brasil recebemos uma carga generosa do polêmico medicamento que está conhecido aqui pelo nome simplificado de cloroquina. É um nome até meio, né, peculiar, assim, porque me lembra Arlequina, me lembra coisa de palhaçada, de filme do Batman também, né? De quadrinhos isso aí, porque é uma situação meio de quadrinhos, de histórias em quadrinhos, né? A cloroquina está no centro aí da polêmica sobre tratamento para o coronavírus. E o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ele tem feito abertamente campanha para isso, não é? Campanha para o uso da cloroquina. Quando ele esteve aí diagnosticado com o Covid, falou que estava em tratamento com cloroquina. Ele falou também da azitromicina, mas tem se falado muito da ivermectina, que é um remédio para vermes e piolhos. Então, é lógico que eu tenho que fazer essa pergunta para uma pessoa da área aqui ao vivo. É a pergunta que não quer calar. Cloroquina funciona, ivermectina funciona contra o coronavírus, como um tratamento para o coronavírus? Deixo para você essa bucha. Puxa, eu ia falar que é um ótimo remédio, cloroquina, para malária. É um ótimo remédio. Brincadeiras à parte, como é que isso começou? Isso não foi só no Brasil, né? O presidente dos Estados Unidos também prescreveu, olha só que engraçado, ele prescreveu a droga nos Estados Unidos, na TV também. Qualquer coincidência é realmente mera semelhança. Mas da onde saiu isso tudo, né? Há um tempo atrás, estava se estudando a hidroxicloroquina, que é uma droga em que as patentes no Brasil estão quebradas por motivos óbvios. Ela é um antimalárico. Eu tratei muita criança com malária,
com as equipes dos Médicos Sem Fronteiras no Pará, com cloroquina. Cloroquina é um remédio que realmente é um remédio barato, que funciona muito bem para malária e para outras doenças. Por exemplo, quem tem artrite reumatoide e tem alguns critérios específicos, usa hidroxicloroquina, porque ela é um imunomodulador, ela funciona como um imunomodulador. Então, num primeiro momento, de onde isso surgiu? Isso não surgiu do nada, né? Algumas equipes estavam estudando esta droga como uma droga para diminuir a replicação viral em alguns vírus. Por exemplo, o Zika vírus, que fez um estrago gigante no cérebro de crianças pequenininhas. O Zika vírus, ele produz artrites. Depois que você tem infecção pelo Zika vírus, você pode evoluir com artralgias crônicas, com dor articular crônica, que é provavelmente secundária a complexos imunes, desregulação imunológica que o vírus faz no seu corpo. Então, ele estava sendo estudado com esse fim. A mesma coisa a ivermectina, eles não saíram do nada. Mas como é que essas drogas são estudadas, né? Então, primeiro, ela é olhada no vírus, no mecanismo do vírus, como é que ela funciona no mecanismo viral. Primeiro in vitro, ou seja, num tubo de laboratório. Depois em modelos animais menores, que a gente usa cobaia de laboratório, ratinho, aquele de olho vermelhinho, coelhinho, né? Eles são estudados nesses modelos animais. Depois que você estuda nos modelos animais, você passa para animais maiores, que têm um sistema imunológico parecido, semelhante com o humano, e às vezes são os primatas, dependendo do vírus, porcos, suínos, depende do que você está estudando. Só depois isso vai para teste em humano. Então, assim, a cloroquina não saiu do nada, ela estava sendo estudada para o Zika vírus, assim como a ivermectina também estava. Quando explodiu a pandemia, as pessoas em desespero, e tinha motivo para isso, né? A China teve um boom de gente morrendo de repente. Imagina quando você está morrendo um monte de gente de uma coisa que você não sabe o que é. Uma vez identificado o vírus, eles testaram in vitro, no tubo de ensaio, a droga. E acharam por bem pular todas as outras etapas. Isso não se faz em ciência. Na verdade, houve um uso político de um negócio que pode ter alguma eficácia, mas a gente não sabe, porque está sendo estudado. São 7 meses, não dá para falar nem que sim, nem que não. Então, a pergunta não é se funciona, porque a minha resposta para vocês é não sei. Aparentemente, não, pelos estudos que saíram. Mas, assim, tem estudo que fala que sim, tem estudo que fala que não. É muito cedo. Tem muito pouca coisa controlada. Tem muita coisa feita na correria. Não é assim que ciência funciona. Se você me perguntar se vale a pena, houve um primeiro momento que eu achei que valia desde que fosse usado de maneira controlada. Por quê? Porque cloroquina é um imunomodulador. Se a fase 2 do Covid, que é onde as pessoas ficam muito graves, é uma tempestade química inflamatória causada por uma tempestade, uma desregulação total da imunidade do paciente, talvez, se fosse usada de uma maneira controlada naquele momento, talvez funcionasse. Mas aparentemente não foi o que foi feito. Foi simplesmente usado e de repente isso virou um negócio político. E droga não é política, medicina não é política, ciência não é política, não é assim que funciona. Então, assim, a resposta atual é: vale a pena? Na minha opinião, não. E eu vou dizer uma coisa, até como mãe para vocês. A minha filha mais velha teve Covid-19. Eu não usei nela. Então, assim, eu não usaria
eu não usei nela, eu não usaria em pacientes, porque a gente não tem comprovação científica nenhuma que isso funcione. Ah, tem que crucificar quem está usando? Não é isso. Não é isso. É só uma questão de que não dá para se esconder atrás disso. Ah, nós temos um negócio aqui que nós vamos tomar e não precisa fazer mais nada. Não é assim que funciona. Funciona? Não sei. Eu tendo a acreditar que não. Se eu usaria do jeito que está sendo usado, profilaticamente, precocemente? Não, porque não tem estudo nenhum que prove que isso funcione. E também acho que isso não é saída nenhuma para controlar uma epidemia desse tamanho, né? Se você comer jujuba, 80% das pessoas não vão ter um quadro grave. Não dá para falar que isso prova que você não evolui para um quadro grave, né? Então, eu acho muito perigoso usar uma droga que não está provada, que tem os seus efeitos colaterais para uma coisa que a gente não sabe se funciona. Que, pelo que a gente tem até agora, não funciona para isso. Muito bem, eu penso que ficou muito bem esclarecido para a gente, né? A gente esbarra numa série de questões quando a gente debate esses assuntos, né? Inclusive do que diz respeito à formação científica. Eu, particularmente, bato sempre nessa tecla, no meu canal, na minha página, nas coisas que eu escrevo para um jornal local chamado Jornal Contratempo, bato muito nessa tecla da formação científica, né? Porque o que você disse com clareza, não temos ainda resultados conclusivos sobre a cloroquina no que diz respeito à Covid. Acontece que daí algumas pessoas acabam pensando assim, já que não tem resultado conclusivo, então talvez eu possa usar, e esse talvez é suficiente para usar, né? O que não é isso que a gente quer dizer, né? A gente quer dizer assim, pelo contrário, se a gente não tem nada conclusivo, não use, né? Você não vai fazer do seu corpo um laboratório de testes para substâncias, que tem vários efeitos colaterais, vários efeitos, inclusive, podem ser inesperados, né? Isso não pode ser usado como algo, não é leviano, né? Nenhuma droga é isenta, nenhuma droga é isenta. Essa semana eu discuti com um amigo que postou, mas vocês pediatras usam Novalgina para tudo, olha só quantos efeitos colaterais. E aí eu fiz uma pergunta para ele, você já viu acontecer algum efeito colateral com Novalgina? Ele não é médico. E ele me respondeu, claro que não, a gente usa à toa, a gente usa até, né? A gente usa pra caramba. Falei, então, mas eu já vi. E já vi efeitos graves. Então, assim, nenhuma droga é feita para você usar, ainda mais quando você vai pôr isso numa população geral, né? Uma coisa é usar em criança que tem malária, está controlado e o risco vale o benefício. Eu vou tratar uma doença que é mortal para aquela criança com uma droga que pode ter um efeito colateral. Agora, eu usar uma coisa que possivelmente não vai funcionar numa população inteira é totalmente sem propósito. Ainda mais quando isso é colocado como a salvação da lavoura. Não é. A gente tem muito trabalho para fazer do que se esconder atrás de uma caixinha de medicação, né? Acabei de receber aqui o boletim de hoje da cidade de Ourinhos. Agora aqui no Brasil são 20 para as 9 da noite, mais 33 testes positivos hoje e mais um óbito hoje em Ourinhos, hoje 4 de agosto. Então temos aí 1.116 casos confirmados no total, continua aproximadamente 80% das UTIs ocupadas. É a 13ª morte. Hoje foi de uma mulher de 83 anos. São 323 pacientes isolados e sob monitoramento. 323.
Esses são os números atualizados só da cidade de Ourinhos, né? Algumas cidades da região eu tento acompanhar e tem números preocupantes também e situações, às vezes, assim, mais peculiares de alguma cidade ou outra que são bem preocupantes. Como, por exemplo, a cidade de Tupã, que é no interior aqui, não é longe, não, onde houve 11 mortes em um mesmo asilo para idosos, né? Isso é uma tragédia, né? Aqui em Seattle foi exatamente assim que começou, né? Foi uma tragédia. Foram 40 pacientes na mesma casa de repouso. É uma tragédia sem proporção. Não adianta a gente querer, como se diz, dourar a pílula, né? De que não seja tão grande, ou que é grande, é enorme, é algo assim que a gente tem que tomar medidas tanto individuais quanto cobrar dos poderes públicos, das autoridades políticas e sanitárias, digamos assim, as atitudes necessárias, né? Acredito que bastante gente sabe disso, né? Também, assim, para ter um pouco de luz aqui, nem todo mundo no Brasil está fingindo que nada está acontecendo. Temos pessoas preocupadas, sim. É que aquelas que não estão preocupadas são muito barulhentas, estão fazendo festas e andando na rua pelo comércio todo, né? Bom, eu acredito que a gente pode caminhar para o encerramento da nossa conversa. Não que ela não esteja sendo muito boa. Eu, honestamente, estou maravilhado, porque é uma baita de uma aula sobre temas complexos, urgentes, e que, honestamente, eu acredito assim, muito do que você falou, a gente escutou aqui com prazer, não precisava ser polêmico. Não precisava ser polêmico, né? A necessidade da gente ter o cuidado individual e coletivo, a necessidade da gente ser prudente com as medidas a serem tomadas, com os remédios a serem tomados, né? Com os tratamentos a serem adotados. A prudência com relação a essas coisas é óbvia, mas a gente está em tempos em que o óbvio ele precisa ser explicado, reexplicado e explicado mais uma vez, né? Então, eu gostaria, já agradecendo por você gentilmente atender o seu convite, alterar toda a sua rotina, que vocês aí estão no período da tarde ainda, né? No horário do batente. Então, já agradecendo, e gostaria que você colocasse alguma recomendação, alguma orientação final para a gente, ou alguma indagação. A palavra é sua. Se eu puder dizer alguma coisa para os professores, olhem pelas suas crianças. Né? A ideia olhem pelas crianças. Quando tudo isso passar, e vai passar, uma hora vai acabar, porque a vacina vai chegar. Vamos trabalhar nas crianças o coletivo das coisas, né? Assim, porque é só através da educação que a gente vai sair dessas situações. Nós vamos viver epidemias. Epidemia não é nem uma questão de se vai ter, é quando vai ter. A gente vive num mundo globalizado que o que aconteceu desta vez pode sim, e com certeza, infelizmente, vai acontecer outras vezes. Vamos olhar pela educação em saúde. A educação em saúde é uma coisa importante para que a gente possa ter um futuro um pouco melhor em relação a políticas públicas, a gente que saiba cobrar dos governantes em todas as esferas como agir mais para frente. Então, se é professor está me ouvindo, se é pai, mãe, vão ensinar as crianças nas ações de saúde, de coletivo, de pensar em grupo, de pensar para o grupo, de abrir mão para o grupo, de trabalhar em grupo, porque talvez seja a nossa única saída no que vai vir daqui para frente, né? E até a vacina é a nossa única chance. Muito bem, muitíssimo obrigado pelas suas palavras, pela sua preciosíssima orientação, por compartilhar os seus conhecimentos e sua experiência com a gente.
Para o pessoal que está acompanhando em outro horário, lembrando, né, essa live ela fica disponível no Facebook para ser assistida a qualquer momento. Você pode deixar nos seus comentários a sua pergunta, mesmo já não estando mais no horário ao vivo propriamente dito. E eu coloco depois no canal de YouTube Psicologia Escolar e Educacional, eu coloco uma versão editada do vídeo, mas na verdade não vai ter nada que editar, não. Geralmente tem bastante coisa que eu preciso cortar, que vai ser assim, ó, eu vou soltar do jeito que tá, vou soltar no bruto mesmo. E tem aqui, ó, uma saudação aqui para você. Tá conseguindo ver do Estevão Ziliotti? Perfeito. Uma saudação para você aí. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente. Continuem acompanhando toda terça-feira, às 19h30, aqui do horário do Brasil, as nossas lives na página Psicologia Escolar e Educacional. Valeu, gente, e até uma próxima. Cuidem-se, só sai de casa quando for indispensável. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.